nossa vinheta aí. Estava contando aqui para a irmã Lucilena. Você, muito obrigada pela audiência e carinho. Você já é de casa. Quem assiste Mulheres de Fé é isso. O tema aqui é outro, senão fé. E aí, irmã Lucilena, fica à vontade. Olha, uma palavra que o Senhor colocou no seu coração, um testemunho, um versículo, qualquer coisa, porque nós vamos falar de fé, irmã. Amém, amém. Boa tarde a todos que estão nos vendo, nos ouvindo nessa tarde. Eu me sinto privilegiada com a oportunidade, né? A gente vê que, às vezes, a gente prepara a coisa para o nosso caminho, mas é Deus quem direciona verdadeiramente todos os nossos passos. Alguém me perguntou hoje assim, você vai estar na TV? Eu falei, vou. Como isso aconteceu? Eu disse, não sei, só sei que aconteceu. Né? Isso a gente sabe que Deus vai direcionando os passos da gente, a vida da gente, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor. Né? A gente pode fazer planos, não é errado fazer planos, mas Ele é quem direciona os nossos passos a cada dia. E nesse dia, Beth, eu fiquei muito preocupada com o que iria falar aqui. E ontem à noite, Deus falou assim, muito forte ao meu coração, acerca da parábola dos achados e perdidos. Oh, glória! Sabe? Achados e perdidos. Que é lá em Lucas, capítulo 15, quando começa Jesus ensinando, né, as parábolas. E uma das que me chamou muita atenção, todas elas me chamam muita atenção. Mas quando eu pensava no que iria falar aqui hoje, eu tenho muitos testemunhos de cura, muitos testemunhos de milagres, de coisas assim, sobrenaturais, que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor, só para quem tem fé. Só para quem tem fé. E quando a gente se chega a Jesus, você é estimulado pela palavra, pelos testemunhos que você ouve, mas chega um momento de você ter a sua própria experiência com Deus. É você vivenciar aquilo que você lê na palavra, aquilo que você ouve dos outros, porque eu sempre tive assim, como nova convertida na época, e acho que eu prefiro ser nova convertida para todo sempre, porque as pessoas que chegam, elas não veem defeitos, ela ama Jesus e quer Jesus, e tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não tem tempo ruim, né? E eu lembro que quando eu ouvia testemunhos, eu pensava assim, se Deus fez para ele ou para ela, por que não vai fazer para mim? Eu não sou diferente do irmão ou da irmã, não sou diferente, eu sei que Deus pode fazer. E a partir do momento que eu passei a crer nisso, que Deus não tem filhos prediletos, mas tem aqueles que buscam e querem mais intimidade com Ele, eu entendi que eu não posso me basear a minha vida no testemunho dos outros. Eu precisei ter os meus próprios testemunhos, as minhas próprias experiências. E quando eu pensei numa palavra, porque a gente não só vai testificar aqui, mas falar do amor de Jesus nesse canal. Amém. Me falou muito forte sobre essa passagem que eu falei com vocês em Lucas, capítulo 15, que diz assim, quem tiver Bíblia, por favor, leia junto, que diz assim, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus propôs para eles uma parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros. E ainda diz assim, coloca nos ombros e gostoso, ou seja, com prazer de ter achado e colocado sobre seus ombros. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
quando eu pensei nessa passagem para ler hoje, nesse programa, Mulheres de Fé, o Senhor falou particularidades da ovelha, né? O Senhor sempre nos trata como ovelha. Por que ovelha? Poderia ser qualquer outro animal, né? Mas ele fala da ovelha porque a ovelha, ela não tem uma estrutura física boa, ela é frágil, ela se cansa facilmente, né? Ela tem uma visão limitada, né? Ela enxerga, a ovelha enxerga de 8 a 10 metros, não passa disso. E o Senhor nos chama de ovelha. Por que ovelha? Porque Ele vê a fragilidade do ser humano, né? Verdade. Ele vê a fragilidade do ser humano. Tem pessoas que se acham super, hiper forte, super, hiper resistente, diz que vence qualquer adversidade, mas chega um momento que qualquer um que está lutando anos e anos a fio, todos os dias, uma hora ela cansa, não é verdade? Verdade. Por mais que a pessoa diga que tem gás para tudo. E quando eu olho para a ovelha que ela é frágil e ela se cansa, e o Senhor usa primeiramente esse termo, essa parábola, para mostrar os publicanos, para os escribas, né, a fragilidade do homem, né? Dizendo, olha, você é frágil, você se cansa e você não enxerga tão bem quanto você imagina. E outra coisa que o Senhor falou assim muito forte ao meu coração, se tratando de ovelha, que quem gosta aí de pet, você perde o cachorro, pelo cheiro ele pode chegar de volta para casa. O gato também. Mas a ovelha, quando se perde, ela não tem como voltar. Só o pastor indo buscar, né? Só o pastor indo buscar. E como você disse que Karina sentiu a presença de Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Amém. Nesse lugar, dizendo para mim e para você o seguinte: Ele conhece as tuas fragilidades. Ele sabe também o momento que você se cansa. É verdade. E por mais que você tente dominar todas as áreas da tua vida, o teu alcance de visão é muito limitado. E o pastor, o sumo pastor, ele vê além do que os teus olhos podem ver. Ele vê os perigos da vida. E o bonito disso tudo é que quando a gente não sabe a direção que ir, e eu vejo isso pela minha vida, Beth, é que o que me fez vir para Jesus, o que me veio, o que aconteceu comigo para que eu viesse a crer na palavra de Deus, a crer que Deus é real, a crer que Ele fala conosco todos os dias, é simplesmente eu não consegui entender o amor de Deus, sabe? Não tem como explicar. Não tem como explicar. A nossa visão humana é muito limitada. Não tem. É muito ovelha a nossa visão. Não tem, eu estava perdida, como muitas pessoas estão perdidas. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão cansadas, muitas delas esgotadas fisicamente, espiritualmente, fadigadas emocionalmente, Sim. Desgastadas, sabe? E eu vim de uma história, de uma família muito complicada. Não vim de uma família margarina, né? Aquele comercial bonito, todo mundo sorridente, não. Eu vim de um lar desestruturado, alcoolismo e tantas outras coisas que não vale a pena, mas que muitas famílias se identificam, né? E no meio daquela sujeira toda, Deus olhou ali para aquele lugar e viu ovelhas ali perdidas, né? E eu estava perdida, né? É com muito pesar que eu falo hoje isso, mas assim, vai servir para alguém,
né? Às vezes a gente fala de testemunho, mas tem alguns que são testemunho, né? Testemunho, né? São áreas da nossa vida que a gente não gosta de comentar e não gosta de dizer para ninguém. Mas que às vezes Deus permitiu a gente lá atrás viver para dizer para alguém que está ouvindo a gente aqui hoje, dizer, olha, tem saída para a tua vida. Como ovelha perdida, perdida, completamente perdida, eu não tinha prazer na vida. Eu não tinha prazer na vida. Eu não sabia que era alegria, né? Muitas pessoas bebem para se sentir descolado, para se sentir alegre, para se ser usado, né? A bebida, ela faz a pessoa ficar mais divertida, né? E eu utilizava também a bebida para ser descolada, né? Mas isso não preenche a vida da gente, né? Por mais que a pessoa busque outras coisas, isso não preenche a vida da gente. E algumas vezes eu pensei até mesmo em suicídio. Tentei, né? Tentei, não era evangélica, tentei. E graças a Deus, Deus cortou. Nós chamamos assim, para quem não conhece linguagem de crente, Deus cortou o laço e nós sobrevivemos. E quando eu me vi completamente perdida, Jesus me encontrou. Isso, é Jesus que nos encontra. Sabe? Jesus me encontrou. Sei bem como é. Aí me botou nos ombros dele. E se nunca teve festa pela minha vida, houve festa no céu. Aleluia. Para festa você, no céu. Né? Para você que às vezes está se sentindo assim perdido, esgotado, sabe? Desmotivado. Não sabe o que é alegria, não sabe o que é ter prazer, não sabe o que é olhar as pequenas coisas do dia e ver assim a mão de Deus ali cuidando de você. Eu quero dizer para você que Deus está à tua procura. Que Deus está te procurando. Mas Deus não está te vendo? Claro que está. Mas precisa de um passo, precisa de uma posição. Não é verdade? E às vezes Deus nos chama para voltar para Ele, né? Se voltar para Ele. Por quê? Tem pessoas que não agradecem, começa o dia não agradece, passa o dia não agradece, termina o dia e não vê quantos livramentos Deus deu durante o dia inteiro, cuidou dele, preservou, criou situações de beneficiar a pessoa, trouxe o alimento de cada dia. As pessoas estão tão envolvidas com a correria do dia a dia, do ter e não do ser. Do ter. Isso. Eu tenho que ter uma casa melhor, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter uma roupa melhor. Aí, muitas das vezes vai se endividando para conquistar as coisas e tal. E nem lembra que Deus existe. Sim. Porque todos nós sabemos que existe um Deus, porque a gente já nasce com isso. A gente já nasce com Deus dentro da gente, só que a gente não dá atenção para Ele. E quando a gente está totalmente no mundo mesmo, perdido no mundo, a gente não está nem aí, a gente quer saber de trabalhar, pagar as contas, se divertir, viajar. Tudo no automático. Tudo no automático e tudo pela força do homem. E uma lição, abrindo um parênteses aí disso que você falou, uma lição de fé que eu tento assim, testemunhar, se quem quiser pegar, pega, porque a gente não tem como transferir fé, mas a gente tem como testemunhar. Desde que eu me converti agora em maio, faz 2 anos, né? Então, é todo um processo. Sim. Né? Jesus te encontrou, você aceitou e sua vida é todo um processo. Você é uma conversão diária. Sim. Cada dia você vai entendendo. E aí, quando você entende, como a irmã falou aqui, quer dizer, na verdade a gente não entende, a gente sente. Porque a gente não consegue entender o amor de Deus, mas quando a gente começa a sentir mesmo que Ele nos carrega no colo, e é a hora de dar o grande passo, de ser dependente de Deus. Sim. Porque nós nada podemos. Nós temos que ser dependentes de Deus em tudo. Mas como assim ser dependente? Deus vai pagar minhas contas? Também, dependendo das suas atitudes. Mas nós temos que ser dependentes de Deus no sentido, a gente tem que acordar e agradecer por ter acordado, o ar que respira. Tem que falar, Senhor, obrigada por acordar e eu entrego minha vida em suas mãos. Sim. E tudo que você for fazer, você tem que entregar. Se você vai mudar de emprego, se você vai
comprar alguma coisa para sua casa, se você vai tomar alguma decisão que vai influenciar a sua vida, tudo você tem que consultar a Deus. Você não pode mais como era antes, perdido e tocando a vida. Você não pode mais tomar decisões, porque às vezes que a gente acha que é uma bobeirinha que a gente faz sem consultar a Deus, dá errado. Por que dá errado? Porque você tem que se colocar na dependência e acreditar mesmo. Então, assim, depois de todo esse processo, recentemente, você vai amadurecendo, eu coloquei. Então, a gente fala, vamos fazer isso, eu vou orar a Deus. Sim. Tu está brincando, tu vai orar a Deus, vou orar a Deus. Amanhã eu te falo. Você quer? Não, vou orar a Deus. Não tem mais resposta imediata. A não ser assim, o básico, eu tenho que almoçar, não vou perguntar a Deus se eu tenho que almoçar. Mas eu estou falando assim, qualquer decisão que você vai tomar na sua vida, que pode implicar em alguma mudança ou que vai afetar alguém, você tem que orar a Deus, porque a sua vida você tem que colocar na dependência. Na dependência. E uma coisa que a gente sente, o ser humano tem muita dificuldade, é ser dependente, né? Todos lutam para uma independência emocional, uma independência financeira, né? E para algumas pessoas há uma dificuldade de ter alguém que a gente tem que perguntar se pode ou não, né? Mas ele é dono de tudo. Se eu posso ou não, ele né? é dono de tudo. Aí é que está o detalhe da ovelha. A ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Até quem não é cristão conhece o Salmo 23. Sim. O Senhor é meu pastor. É verdade. Nada me faltará. É verdade. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do teu nome. Até quem não é evangélico conhece o Salmo 23. Só não conhece o pastor do Salmo. Quando esse pastor pega a ovelha, cuida, a gente vem ferido, né? Vem machucado, nossa. Né? A gente vem machucado lá de fora. Machucado, cheio de carrapicho. Cheio de sujeira, cheio de mazela, cheio de mania, né? Aí ele coloca a gente nos ombros, leva para casa, coloca no meio das outras ovelhas e faz uma festa porque a gente chegou. E começa a nos limpar. Quando eu entendi que as decisões não cabiam mais a mim, mas como você falou, primeiro orar para saber, e eu quero dizer para quem está nos ouvindo, é muito bom você ter alguém que você coloca sobre ele toda a responsabilidade. É verdade. Sabe quando você faz uma coisa, com a certeza, ele mandou. E se ele mandou, eu estou fazendo. Isso. E se eu estou fazendo, de alguma maneira vai dar certo. No momento que ele manda, pode ter certeza, ele se responsabiliza. Né? Se responsabiliza. Sim. E quando eu vim para Jesus, eu não acreditei que ia ficar. Como eu falei, eu gostava de beber. Até meu esposo também bebia junto comigo, né? E quando eu entrei dentro da igreja, e quando eu voltei, quando eu vim para a casa do Senhor, eu não vim por causa de dor. Não por ter perdido alguém. Nada disso. Eu vim por amor. Né? Graças a Deus por isso. Eu não vim por dor. Eu vim por amor. Por isso que eu te digo, eu disse para você, o amor de Deus me confunde. Até hoje eu fico assim, meu Deus, como não amar esse Deus? Sabe? Como não ter amor por Ele? Porque Ele me amou, eu cheia de defeito. Amar quem é bonzinho é fácil. É verdade. Amar quem é perfeito, né? É fácil. Mas amar alguém que não é tão bom assim, cheio de defeito. E ele nos amou. E ele nos amou de tal maneira que ele diz assim, que não foi nós que escolhemos ele. Ele que nos escolheu. É verdade. Né? Ele que nos escolheu. E o amor de Deus é tão grande que ele diz assim, que Deus amou o mundo, ou seja, Deus não amou só os cristãos, Deus não amou só os crentes, não. Deus amou todos os seres humanos de tal maneira, de um modo tão grandioso, que Ele deu o seu próprio Filho. Como não acreditar que Deus não ama a gente, sendo que Ele deu o que Ele tem de mais precioso pela nossa vida?
E quando eu vejo que, na verdade, às vezes a pessoa tem essa dificuldade de entregar a vida para Jesus. Quando eu entreguei, Deus restaurou meu casamento. Eu tive a oportunidade de não querer o mesmo tipo de criação que eu tive para dar uma vida diferente para os meus filhos. Vivemos de milagres. Talvez você tenha um bom emprego, não valoriza. A gente valoriza cada coisa que Deus faz. Nós não somos ricos, há desemprego, há dificuldades, né? Trabalhamos meu marido trabalha por conta própria, então tem hora que tem trabalho, tem hora que não tem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez, a gente passando por muita dificuldade, orava para o alimento chegar. E um dia Deus falou, a gente estava orando, eu e meus filhos, e Deus falou que até porta de faculdade Deus ia abrir. Oh, glória. Né? E nas nossas condições era impossível. E se Deus abrisse as portas de uma faculdade para um dos meus filhos, a gente não teria dinheiro nem para livros, nem passagem, nem coisa nenhuma. E Deus falou que ia fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus abriu porta numa faculdade particular para minha filha. Não pagamos nada, nada, nem livros, nem passagem. Deus é tremendo. São muitos detalhezinhos que não vai dar tempo de falar. Mas até as passagens dela para poder ir para a faculdade, Deus criou a oportunidade. Outro filho meu agora, Deus abriu porta na área da saúde, fazer uma faculdade também. E a gente é pobre. Deus foi mudando. Mas Deus não falou para você? Falou. Então, quando Deus não fala... homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Quando Deus fala que vai fazer, Ele vai glória. fazer. E domingo eu estava numa congregação, até comentei sobre isso. No meio da pandemia, a gente vivendo, todo mundo vivendo muita dificuldade. Na minha família também teve luto. Perdi minha mãe, perdi irmãos. Mas no meio dessas tempestades todas, Deus criou situações inusitadas para nos mudar até mesmo de bairro, de uma promessa que a gente tinha de 13 anos atrás. Não tínhamos condição nenhuma. E Deus falou, vou te dar uma casa. Meu Deus, que belo. Vou te dar uma casa. Gente, eu só sei que a casa está lá. Eu só posso te dizer. A gente olha as circunstâncias, olha com olhar humano e a gente fala assim, não tem como. O modo que chegamos lá, teve dificuldade, teve. Mas Deus fez a promessa e Ele mesmo pegou toda a responsabilidade por si. E está lá, uma casa nova. Pergunta de onde? Filho, eu sei que Deus abriu porta. Trabalhamos, Deus criou promoção em lojas de material de construção. Deus criou N possibilidades e construir a casa. Nós vivemos por fé. Por fé. Tudo que... Eu estou falando aqui de... Eu comecei pela salvação porque casa passa, carro passa, bens materiais passam. Ninguém leva nada naquele grande dia. Ninguém leva nada. Mas eu só quero te dizer o seguinte, a partir do momento que eu me posicionei como ovelha e fui para o aprisco, aceitei o Senhor tirar todos os carrapichos. Continua tirando, né? De vez em quando tem alguma coisa e Ele vai lá e limpa a gente. De vez em quando vem alguma situação que quer nos tirar da posição. O pastor vai lá e nos traz de volta para o seu aprisco e cuida de nós. E quando a gente não tem fôlego, Ele nos leva para águas que nos refresca, que nos dá tranquilidade. Então, nessa tarde, quero dizer para você que Deus, Ele tem aprisco para a tua vida. Ele tem aconchego para a tua alma. No meio dessa correria toda, tira um momento com Deus. Fala com Ele porque Ele te ouve. E Ele só está esperando de você um passo. Ele só está esperando de você Senhor, eu me entrego, eu me rendo. Tudo que eu tenho feito pela minha cabeça, pela minha inteligência, pela minha capacidade. E eu vejo que até agora tudo tem dado errado.
Se você se sente só, queridos, tem mais 99 te esperando. Tem mais 99 te esperando. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus é para todos. Tem gente que fala, isso não é para mim. Ele está aí para todos, enquanto é tempo. Né? Para quem lê Bíblia, quem está acompanhando os sinais, sabe que está próxima a volta de Jesus. Você acreditando ou não, ele voltará. E não está muito longe. Então, por enquanto, ele está aí para todos. Porque também vai chegar quando ele voltar. Aí é outra história. Aí vai estudar a Bíblia. Você vê. Então, assim, tá aí. E quando a gente fala do amor de Jesus, tem muita gente que fala assim, mas eu não quero ser crente, eu não quero frequentar a igreja. Em primeiro lugar, você tem que deixar que Jesus te encontre. Porque ele bater na porta, ele bate. Ele não vai chutar. Quem chuta é o inimigo. Verdade. Então, primeiro passo. Aí depois você vê se quer frequentar ou não um templo. Isso aí já é outra história. Então, assim, as pessoas, elas levam tudo 100% para o lado humano. Vejam tudo dentro de uma caixa. E não é assim. Primeiro, corre atrás da tua salvação. Depois, você vai sentindo. Porque o próprio amor de Deus vai operando, vai fazendo. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Não. Mas ele tem um relacionamento único, tem um particular com cada um. Sim. Tem gente que fala assim, mas Deus fez ali, não fez aqui, porque Deus é Deus. Ninguém explica Deus. Nem crente, nem ateu, ninguém explica Deus. Não. Então, tem um particular. Como ele trata comigo é diferente como ele trata com a irmã Luciliana, como ele trata com você que está assistindo, qualquer outra pessoa no mundo. Mas aí tem que se voltar para Jesus. A gente sabe que as pessoas têm que vir pelo amor, pela dor, mas nós que a decisão é sempre nossa. E também assim, não há mais tempo do Evangelho Light. Não há mais tempo. Não há mais tempo de ninguém ficar, olha, Jesus é bonzinho, isso, aquilo. Não, ele está pronto para te receber, mas a partir do momento que você aceitou, foi o que ela falou, eu entrei na posição, aí a vida segue. Pode sim, a gente tem mais uns 4 minutos até. Amém. Eu gostaria de falar de um dos últimos assim, milagres que o Senhor operou, tem cerca de 6 meses. Né? Glória. Eu tenho 3 filhos, 2 deles são casados, e a minha filha, eu tenho uma neta de 6 anos, fez 6 anos esse ano, e tem a mais novinha, né? E nós na igreja estávamos num processo de congresso geral em setembro, né, que seria o nosso congresso de 2022, e a minha filha estava gestante, iria ganhar neném em setembro, né? Então a gente estava naquela expectativa, quando vai ser? Será que eu vou estar dentro da igreja na hora que o neném for nascer? Aquela coisa toda. E a minha filha, por ficar mais perto do hospital, ficou na minha casa. E houve um dia que eu estava orando junto com ela, eu olhei para ela, se você quiser acreditar, você crê, se você não quiser, também não vai fazer diferença, porque a experiência é minha. Eu olhei para ela e eu não vi o rosto dela, eu via o rosto de uma caveira. Meu Deus. E eu falei para ela assim, olha só, o nome dela é Vitória. Eu virei e disse, Vitória, você busca o Senhor, porque eu olho para você, eu vejo perto de você um espírito de morte. Vamos orar, você busca o Senhor, porque tem alguma coisa que está por acontecer e eu não sei o que é, mas eu creio que Deus pode te dar o livramento. Isso já em setembro, quem já viveu gravidez sabe disso, é um tal de ir para o hospital e voltar. Não está na hora, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E chegou a festividade no final do mês de setembro, lá na igreja, e eu estava numa consagração. Eu estava na consagração geral do congresso, e o pastor que veio pregar, eu só tinha contado para uma amiga e pedido oração, disse assim, olha, eu estou preocupada com a Vitória, porque eu vejo assim, onde ela vai tem um espírito de morte rondando ela. Eu estou orando, mas toda hora eu olho para ela e vejo aquilo, eu não sei o que está por acontecer, mas me ajuda em oração. Eu contei pelo menos para 2 ou 3 irmãs para estar me ajudando em oração. E quando chegou o congresso geral,
E a gente estava ali na consagração, o pastor virou para mim, inclusive, quem quiser, tá lá no YouTube, tá, gente? Ele virou para mim na consagração e falou assim, tua filha não vai morrer. Glória a Deus. Só eu sabia, e mais 3 irmãs que estavam ali, que sabia que Deus já tinha me mostrado um espírito de morte. E ele virou e disse assim, tua filha não vai morrer. E Deus e falou algumas coisas acerca dela, coisas que só eu conheço, sim, como mãe. E quando terminou o congresso, foi uma benção, e quando foi no dia 28 de setembro, minha filha passou mal e foi internada, seu esposo foi junto. E às 5 da manhã, no dia 27, ela foi internada, dia 28, às 5 e pouco da manhã, começou o trabalho de parto e ela ganhou o bebê. Só que eu não sabia do que tinha acontecido no hospital. Quando terminou, eu iria trocar com ele, né, porque eu ia ficar com ela depois. E quando eu cheguei lá 1h da tarde para trocar, para ele poder ir para casa descansar, ele virou para mim e disse assim, olha, a senhora não se assuste. Aí eu já pensei, meu Deus, o que houve? Quando eu entrei no hospital Alcides Carneiro, a minha filha não estava junto com as outras pessoas que ganharam o neném. Eles criaram ali uma UTI para minha filha, na sala de parto mesmo, porque ela teve, a neném nasceu, só que depois que a neném nasceu, o sangue não parava de jorrar. Meu Deus. Deu uma hemorragia, né? Deu uma hemorragia muito forte nela, e houve uma correria dentro daquele hospital muito grande, porque acharam que ia perdê-la. Tem detalhes que depois ela contou para mim. Quando eu entrei dentro do quarto, a minha filha não tinha cor. Mas quando eu entrei, tinha uma enfermeira já do lado, ela toda cheia de aparelho. E quando eu entrei, eu comecei a conversar com ela, a conversar normal comigo. E eu não tinha noção da extensão do que aconteceu. Resumindo, por causa da hora, eu via que toda hora entrava enfermeiras, verificava tudo. E a faxineira diversas vezes entrava e olhava para minha filha e olhava para mim. E olhava o banheiro e voltava e olhava para a gente, aí parou perto da cama. E eu peguei a comidinha da minha filha começou a comer e conversar normalmente comigo, normal. E quando chegou mais tarde, 6 horas, foram dar banho nela, quando foi desmembrar a cama, é que eu vi que na sala de parto tem aquela cama que ela abre no meio e fica não é uma bacia, é algo para o sangue cair ali dentro. Quando abriu aquilo e foi tirar ela, eu vi a quantidade de sangue que tinha ali. Muito grande. Tirei foto, porque tem gente que não acredita, né? Então tirei foto. E o que aconteceu, irmãos? Todo mundo sabe que quando há uma perda de sangue muito grande, há falta de oxigenação no sangue. Sim. Né? Quem trabalha na área de saúde sabe disso. E a minha filha não tinha falta de ar, e todo mundo perguntava, você está com falta de ar? Não. Conversando normal. Isso é um milagre. Depois, quando a gente pôde ir para o quarto de noite, aí eu fui entender por que a faxineira entrava, olhava para a gente assustada, porque ela tinha entrado dentro daquele quarto para limpar aquele quarto, tirar aquela bacia, despejar o sangue 5 vezes. Meu Deus. Não era ela estava presenciando um milagre ali, não estava possível acreditando. A minha filha estar falando. Depois ela levantou, não queria ajuda, mas a enfermeira, graças a Deus, botou a mão, mas ela estava andando normal, ninguém entendia como ela estava conversando, como ela estava andando, irmãos, assim, milagre a gente não se explica. E ela depois ficou mais alguns dias no hospital, e durante 15 dias eles mandaram ela ir para o hospital durante todos os dias para tomar medicamento, mas foi um milagre que lá dentro do hospital Alcides Carneiro ninguém soube explicar. Minha filha não precisou de bolsas de sangue, Deus restaurou por inteiro. Aleluia. Era sentença de morte, era fato.
Só que Deus quis ser glorificado mais uma vez. Aleluia, E como nós glória a dizemos, Deus. o laço foi cortado e nós escapamos daquela situação. Aleluia. E eu não sei qual o milagre que você precisa, mas uma coisa eu sei, que o Deus que eu sirvo, que nós servimos, Deus. Ele Amém. continua operando milagre. E Aleluia. Ele pode fazer na tua vida também. Oh, que bênção. A gente já estourou quase já 1 minuto e 20 segundos. Irmã, muito obrigada por ter vindo. A paz do Senhor contigo, com a tua família, todos. Gostaria muito de ficar aqui, mas nosso tempo já estourou. A gente só tem que agradecer e louvar o Senhor por isso, pela vida da irmã, da família dela e por esse milagre. Então a gente só tem que glorificar o Senhor. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá.